Olá! A passagem bíblica de hoje está em Gênesis 42, 1 a 4. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Então desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia: para que não lhe suceda acaso algum desastre. Então, gente, nessa passagem aqui, nós vemos que Jacó também manda os filhos ir para o Egito, né? Que a gente viu que havia uma fome em toda a terra, e o Egito, através de José, que era o governador, se preparou, né? Guardou o mantimento e estava vendendo. Só que 10 irmãos, né? Foram. E o José era o décimo primeiro, né? E o irmão dele, Benjamim, o 12º, né? Mas ele não mandou Benjamim, porque como Benjamim também era filho de Raquel, né? Irmão de José, ele ficou, e era o mais novo, ele ficou preocupado de acontecer alguma coisa, como aconteceu com José. E chegando lá, né, no Egito, eles não reconhecem, os irmãos não reconhecem José, mas José reconhece eles. E José, ele vai perdoar esses irmãos, né, e vai trazer, inclusive, o pai e todos, né, da casa para morar no Egito. Né, o faraó concede isso para José e ele consegue trazer toda a família dele. E uma coisa interessante, José perdoa os irmãos ficam com medo, achando que José vai matá-los por isso que ele fez, porque José entendeu que tudo isso era necessário acontecer para que ele pudesse salvar o seu povo, para que ele pudesse salvar o seu pai e os seus irmãos. Então, veja o entendimento, né, que José teve dessa situação. Era necessário que ele chegasse no Egito para ele ser o governador e ele providenciar essa salvação, né, para o seu povo, para manter esse povo, né, esse povo de onde virá futuramente Jesus. Então, os planos de Deus às vezes podem parecer estranhos, né? Às vezes tem coisas que não dão certo, tem coisas que dão errado, mas é para, de alguma forma, driblar, alguma forma, resolver alguma coisa lá na frente que a gente não entende. Por isso que o que a gente não entende, os mistérios de Deus, um dia não será explicado quando nós estivermos com Ele. Mas o que a gente precisa é fazer como José, estar o tempo todo com Ele, com Deus, confiando nesse Deus, pedindo auxílio a esse Deus, entendeu? E deixar Ele no comando da história da sua vida. Então, o que vai acontecer aqui é que depois José vai morrer, né? E o faraó também, e aí ele vai começar, o povo, né, o povo da família de Jacó, eles vão se multiplicar ali, eles vão aumentar. E aí vai chegar um faraó que não conhecia a história de José, e ele vai ficar com medo desse povo que estava crescendo tanto, né, dominar eles. E aí ele escraviza esse povo. Então era algo que era bom e ele será escravizado. Até chegar quem? Moisés, que vai libertá-los de Faraó, com a saída do povo do Egito.
Então, nós temos, para tentar retornar, né, e chegar até a Terra Prometida. Então, toda a história que está na Bíblia está tudo muito interligado, né? Então, ora parece que é uma coisa boa, ora parece uma coisa ruim, mas tudo tem uma finalidade. Quando a nossa vida está colocada nas mãos de Deus e Ele tem um propósito para a gente tem que confiar, entendeu? Que vai dar certo. No final, tudo vai dar certo. Porque os planos de Deus, o agir de Deus para resolver as questões, Ele tem soberania para fazer. E a gente não pode esquecer que nesse meio termo nós temos os nossos erros, nosso livre-arbítrio, e às vezes a gente escolhe caminhos pelos quais não deveríamos ir, mas Deus conserta esse caminho. Deus resolve. E a vontade dele sempre vai prevalecer. E ele sempre vai achar uma forma de salvar o seu povo, de cuidar do seu povo. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, ó Senhor, que história maravilhosa essa história de José, do Egito, dos filhos de Jacó. Ó Pai, como perdão, é difícil, Pai, esse perdão que José concedeu a seus irmãos. Mas por quê? Porque ele entendeu que tudo isso culminou com bem para todos eles, que era necessário que de alguma forma ele chegasse ao Egito. Poderia ter sido de outra forma, Senhor, poderia, mas no final tudo foi para honrar o seu povo, para que ele cuidasse do seu pai, para que ele cuidasse dos seus irmãos. Ó Senhor, cuida da nossa família, nos dê direcionamento, Pai, protege a gente de todo mal, para que não venha acontecer nada de ruim. Mas sabemos, Senhor, que mesmo que aconteça, o Senhor dará um jeito de resolver, o Senhor dará um jeito de nos dar a salvação das questões aqui desse mundo, para que a gente não pereça e que a sua vontade aconteça nas nossas vidas. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos guiando, nos protegendo, nos dando entendimento da sua palavra e das circunstâncias da nossa vida. Ó Pai, quanta sabedoria de José, dá-nos sabedoria, porque quando ele entende que os seus irmãos, ele perdoa seus irmãos, porque ele sabia que ele precisava inclusive salvá-los da fome, e também a seu pai. Ó Pai, protege-nos, não deixe que nada nos falte, Senhor. Cuida de nossa família, de nossos amigos, todos, Pai, que necessitam de Ti. O seu Espírito Santo visita cada um. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que vocês tenham um dia maravilhoso, uma semana tranquila e até o próximo vídeo. Um grande abraço.